Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Hoje é o nosso segundo dia daquele programa, né, CFP em 66 dias. Se você está fazendo o curso com a gente, você está vendo as aulas de uma forma mais tranquila, né, todo o conteúdo. Aí a gente chega aqui, né, uma vez por dia a gente faz um resumão do que foi visto e resolve questões que caem na prova em relação àquelas aulas vistas no dia anterior. Nada mais justo, né? Nada mais legal. Então vamos lá, vem comigo aqui. Deixa eu buscar aqui a minha folha de hoje. Lembrando o seguinte, né? O que a gente viu nas aulas de ontem, né? A gente viu a etapa 3 do processo de planejamento financeiro. Estamos lá no módulo 1, uma matéria que se chama Processo de Planejamento Financeiro, e a gente vai para a etapa 3, né? Lembra o seguinte, quais são as etapas? Primeira etapa que a gente viu é definir o escopo do relacionamento com o cliente. Segunda etapa é a coleta de informações. Terceira etapa que vem agora é fazer o quê? É analisar aquelas informações que foram coletadas, beleza? Então, não tem muito segredo, é uma sequência lógica, beleza? Muito bom. Nessa etapa, chama análise das informações coletadas. Então, basicamente, ela vai se pautar pela análise. E aí tem um negócio, sempre que cai muito, que o pessoal discute muito, que é a chamada API, Análise do Perfil do Investidor. Onde é que vai ficar a análise do perfil do investidor? Na terceira etapa, que é a análise das informações coletadas. Às vezes o pessoal tem dúvida, mas é só você lembrar que a API, que é a análise do perfil do investidor, tem que estar junto, tem que estar dentro de análise das informações coletadas, tá bom? Então a palavra de ordem aí vai ser suitability, né? Vai ser suitability. O que é o suitability? É a ideia de adequação dos produtos, né, de como a gente vai indicar os produtos para o nosso cliente, uma adequação com o perfil dele, né, perfil de risco, horizonte de investimento, objetivos ao investir, assim por diante, legal? Então, é aqui que tem que entrar a API, você tem que lembrar disso. Beleza? Muito bom. Aí um ponto que é muito importante, né? Então, olha só, como é que a gente faz a API normalmente? Você olha para alguns pontos principais, tá certo? E esses pontos principais vão falar da capacidade e da disposição de assumir riscos nos investimentos. Legal? Muito bom. Então, geralmente está ligado à capacidade, os objetivos que ele tem, né? Então, se ele tem um objetivo de adquirir um bem de alto valor daqui a 10 anos... ele vai ter que possuir essa capacidade de assumir os riscos e mais, como é um prazo mais longo, 10 anos, ele pode correr riscos de curto prazo, né, fazendo determinados tipos de investimentos, porque vai acumular o capital no longo. Então, essa volatilidade de curto prazo, ela não é tão importante. Agora, se ele vai pagar alguma coisa daqui a 6 meses, ele não tem capacidade de assumir riscos, pelo menos com aquela quantia do pagamento daquela dívida, ou enfim, o que seja, porque o objetivo é de curto prazo, e no curto prazo a gente sabe que as oscilações podem ser fortes em determinados mercados, tá certo? Então, objetivos, posição no ciclo de vida, que eu vou falar um pouquinho mais lá embaixo, e patrimônio e renda. Geralmente é isso que a gente vai olhar, tá certo? Se o cara tem um alto patrimônio, ele vai poder correr algum risco. Se ele tem uma renda com uma sobra legal no dia a dia, ele também vai poder correr algum tipo de risco. Agora, se tem baixo patrimônio, se tem baixa renda, ele não tem a capacidade de correr certos riscos que ele teria em outra situação, tá bom? E a gente tem a disposição, né? A disposição é o que o cara quer. Então, às vezes, ele não tem capacidade, mas ele quer muito correr risco. A grande maioria das pessoas tem aversão ao risco, né? Então tem pouca disposição a correr risco. E isso tem a ver com o nível de conhecimento também. Normalmente, quanto menos as pessoas conhecem os produtos e o mercado financeiro, menor é a predisposição dela a correr risco. Então, o nível de conhecimento está diretamente associado a essa disposição de correr risco, principalmente num nível mais básico de conhecimento, tá? Então, olha só, uma coisa que é muito dita e preconizada no planejamento financeiro, né? Você sempre deve honrar a capacidade, né? Ou seja, o que vai ditar a norma aqui é a capacidade, e educar a disposição, ok? Educar a disposição. Porque a capacidade é se pode ou não, se o cara vai se ferrar ou não, se o cara vai tomar uma boa decisão ou não. E a disposição é o que ele tem na cabecinha dele, que muitas vezes não conhece investimentos. Então o que você faz? Olha com muito cuidado para a capacidade, porque o responsável é você, planejador financeiro,
e educa a disposição, né? Tem duas situações muito comuns. Você tem aquele cara que tem muita disposição para correr risco, mas não tem dinheiro para isso. Aí você tem que educar o cara, falar, meu, você vai se ferrar, não vai fazer isso. Então vamos olhar para a sua capacidade. A capacidade é essa e você tem que educar o cara em relação à disposição. E você tem um efeito contrário também muito comum. Então gente que tem um bom patrimônio, boa renda, boa sobra de caixa, ainda está na fase de acumulação de capital. Então se der uma diversificada no portfólio, colocar alguns ativos de risco, aquele portfólio vai crescer bem mais rápido não, mas no longo prazo ele vai acumular um valor bem mais interessante. Mas a pessoa tem uma baita de uma aversão ao risco. Então você honra a capacidade e educa essa disposição. Mostra para essa pessoa qual o diferencial que ela vai ter de patrimônio acumulado no futuro, tá certo? Então tudo isso está na análise. Aí lembra o seguinte, quando a gente coletou as informações, a gente identificou a posição no ciclo de vida. Então lembra sempre de uma coisa, identificar é a etapa 2, porque é quando você está coletando as informações. Você analisar, né, e fazer as relações em relação a todas as informações que você pegou, aí é a etapa 3, é a etapa de análise, tá? Então lembra que a posição no ciclo de vida é, primeiro, fundação, na pessoa que está entrando no mercado, está, né, começando a ter renda. 2, acúmulo, que é quando ela está aumentando a sua renda ano a ano, porque está crescendo no seu trabalho, na sua profissão e assim por diante. Manutenção e conservação, aí é quando ela já está numa idade mais avançada, mas ainda em idade ativa, trabalhando, tá certo? Ela está, de alguma forma, tendo renda, mas ela precisa já começar a pensar no futuro, na aposentadoria, né? Precisa conservar e dar manutenção nesse capital. E finalmente, depois que ela se aposenta, né, o que ela tem é a parte de distribuição ou transferência de capital. Tá bom? Então, isso você precisa lembrar. E lembrar também, né, que aparece bastante lá nas questões a planejar, que, de um modo geral, o investidor típico é avesso ao risco. Então, às vezes, você tem que determinar o percentual que vai em ativos livres de risco e em ativos arriscados. Hoje eu não vou resolver nenhuma questão assim, mas nos outros dias a gente vai resolver. Você sempre vai colocar o menor percentual possível para ativos arriscados, desde que você consiga chegar naquela rentabilidade desejada para ele atingir os seus objetivos, tá bom? Muito bom. Então o resumão é isso, né? Vamos para as questões agora sem mais demora, porque o tempo ruge. Se você é que nem eu, você tem pouquíssimo tempo na vida e precisa aproveitar cada momento. Vamos lá. Primeira, em relação ao processo de planejamento financeiro, em qual fase o planejador financeiro deve identificar o quê? Os objetivos do cliente e as suas prioridades, né? Então, olha só. Em qual ele deve identificar. Essa palavrinha é muito importante. Uma coisa é identificar, outra coisa é analisar. Quando a gente falar em identificar, normalmente vai cair na etapa 2, na etapa de coleta, né? Por quê? Porque você, ao fazer um questionário, ao fazer uma entrevista, ao entender o contexto da vida dele, você já identifica isso. Tá certo? Então, na própria coleta, a fase 2, alternativa B, você já está identificando os objetivos do cliente e suas prioridades. Cuidado, né? O pessoal às vezes coloca lá na C, fase 3, né? Pensando que já é uma análise. Não, mas a identificação é na fase 2, tá bom? Então, você coloca B de bonequinha e acertou. Muito bom. 2. Qual é a fase do processo de planejamento financeiro em que o planejador determina o perfil de risco do cliente, as expectativas de retorno dele, os objetivos e o horizonte de tempo para cada um deles? Percebeu, né? Eu coloquei uma atrás da outra para você ver o contraste. A 2, ela é papum, ela é identificar. A 3, meu amigo, olha só, determina o perfil de risco do cliente, expectativas de retorno, objetivos e horizonte de tempo para cada um deles. Isso requer uma análise conjunta, né? Então a gente entrou na etapa 3, que é a etapa de análise. Alternativa A de acertei, tá bom? Então você marca a A e corre para o abraço. Tá? Vamos para a próxima. O Washington. Conhece o Washington? Não, nem eu. O Washington tem 50 anos e é formado em administração de empresas. Está desempregado há 6 meses, né? Isso aqui é uma informação relevante. É casado e tem 3 filhos, né? Então, ao que parece, tem que sustentar a família. A esposa não trabalha, a família tem um patrimônio de 2 milhões. Distribui da seguinte forma: 1/3 em aplicações financeiras, então tem uma reserva
de emergência aí de um pouco mais de 600 pau e 2/3 em imóveis para uso familiar, tá certo? Então o que tem lá é 600 pau, mais ou menos, para segurar a onda. Clayton, CFP, está prestando consultoria financeira para o Washington. Muito bom. Seu cliente o informou que está em busca de recolocação, mas até agora, nhecas. Clayton deve considerar como objetivo de investimentos para o Washington. Cara, olha só. Esse cara precisa se cuidar, ele precisa fazer uma gestão do capital com bastante parcimônia, com bastante prudência, né? Especulação, mas de jeito nenhum, porque se ele perder essa grana, o cara vai começar a ter que vender apartamento, morar de aluguel, aquelas coisas todas, né? Geração de renda e manutenção do capital. Putz, essa aqui eu gostei. Posso pular ela? Vou para C, rapidão. Multiplicação patrimonial. Não é hora de pensar nisso, né? Tá com 50 anos, já tá numa fase aí que é para segurar, para fazer manutenção do capital, né? Então não dá muito para pensar em multiplicação patrimonial. Ganho de capital no curto prazo, menos ainda, né? Essa e especulação são muito parecidas, mas não faz sentido aqui, tá? Então, olha só, geração de renda e manutenção do capital. Manutenção do capital é óbvio, daqui a pouco ele se aposenta, né? Então ele precisa segurar o capital dele, não pode deixar esse capital ir sendo corroído. E geração de renda porque ele está sem renda, né? Então é interessante se ele tiver um tipo de aplicação, fundo imobiliário, né, mas não numa parte tão relevante da carteira que possa comprometer a questão da reserva de emergência, né? Então tem que ser um risco controlado. Mas ele precisa de ativos que gerem dividendos, que gerem o pagamento de renda ao longo do tempo, né? Talvez um ou outro título com cupom, enfim, tem algumas coisas que podem ser feitas aí. Mas é a B, né? É a B de bola na caçapa, a bola certa, beleza? Matamos aqui mais uma. Vamos para a última, a derradeira de hoje, né? A minha meta é 12 minutos, estou passando aqui dos 12 minutos. Um planejador financeiro que realiza o processo de planejamento de forma adequada deve honrar a capacidade e educar a disposição. Falei para você, para o seu cliente, para tomar riscos. Analise as afirmações abaixo e selecione aquela que não representa uma disposição maior do que a capacidade de correr risco. Então, eu vou buscar aqui aquela que não é uma disposição maior do que a capacidade, tá? Então, quase todas você vai ter uma disposição maior, mas vai ter uma que você não tem uma disposição maior que a capacidade. Marcelo possui 50 anos de autônomo, possui reserva de emergência de 3 meses, né? Tá lá no talo. Baixo patrimônio constituído e praticamente todo investido no mercado de criptomoedas. Meu amigo, essa disposição é muito maior do que a capacidade dele. Então não é essa a que não representa uma disposição maior do que a capacidade, tá certo? Então não é essa aqui que eu vou marcar. A Aline investe 50% do seu capital diretamente em ações, bastante. Ela está na fase de fundação e possui um emprego CLT. É interessante, né? Porque olha só, 50% do capital está diretamente em ações. É uma percentagem alta, você poderia dizer que talvez essa disposição esteja muito grande, mas ela está na fase de fundação, está começando carreira e possui um emprego CLT. Emprego CLT geralmente traz alguma estabilidade, né? Então essa aqui eu vou deixar aqui no forno, porque eu acho que poderia ser. Roberta acabou de se aposentar e está com 66 anos. 66 passos para tirar o CFP. 66 dias, 66 anos tem a Roberta. Sabendo que a taxa Selic recuou nos últimos anos, se convenceu a buscar investimentos mais rentáveis. Todo mundo fala, a taxa Selic está baixa, deixa eu sair comprando ações da Petro. Hoje possui 50% da sua carteira em ações, caramba, 40% em fundos imobiliários e o restante em renda fixa pré-fixada, ainda é renda fixa pré, que tem risco. Realmente isso aqui não tá legal, né? Ela tá com uma disposição acima da capacidade, tá? Então essa aqui representa uma disposição acima da capacidade, não é a que não representa a disposição acima da capacidade. Legal? Muito bom. Mauro está em fase de acumulação e possui 30% da sua carteira em ativos de risco, fundos multimercados, e 70% em títulos públicos ou privados de risco semelhante aos públicos, tá certo? Muito bem. Olha só, me parece que ele está num momento que a disposição dele não está acima da capacidade, né? Então, essa aqui também ficaria como sendo uma possível. Aí o que você faz? Você ficou na dúvida? Você olha na B e você olha na D, tá certo? A gente tem aqui que Mauro está na fase de acumulação, né? Bem tranquilo, ainda está tendo um superávit, é o que tudo indica.
30% da sua carteira em ativos de risco e 70% em ativos públicos ou privados, né? Então, realmente, esse cara não tem uma disposição acima da sua capacidade. Esse está redondinho. O caso da Aline é que ela tem 50% do capital diretamente em ações, né? Então, o risco que ela está incorrendo é um risco bastante acentuado. Ela está na fase de fundação. A fase de fundação é uma fase de pouco acúmulo de capital, né? Se é que tem acúmulo de capital. E ela possui um emprego CLT. Então, apesar da segurança do emprego CLT, normalmente você tem uma geração de renda menor e um patrimônio acumulado muito baixo. Então, a propensão a correr riscos ela é uma propensão menor. Então, 50% em ações pode, sem dúvida, mostrar uma disposição superior à sua capacidade, tá certo? Então, aqui representa uma disposição que não está acima da capacidade, sem dúvida, é que a alternativa D deu certo, tá bom? Isso mostra como vai acontecer algumas coisas lá na prova, no dia, né? Sai eliminando aquelas que são absurdas, tipo a A e a C. A B ficou com um cheiro de pode ser, lê tudo, ficou entre duas, B e a D. A D convence mais, então você vai na D, tá certo? Beleza, gente? Matamos? Então tá bom. Qualquer coisa comenta aí nos comentários, se tiver dúvida e tal, e acompanha com a gente lá o cronograma. Se você acompanhar o cronograma, garanto pra você que você vai virar CFP rapidão. Valeu, um abraço, até mais.